Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode ser filha, amiga, esposa, empresária e quantos papéis ela desejar. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje nós vamos de formato virtual novamente, porque quando o universo, gente, organiza um encontro, nem a geografia consegue separar. Hoje a gente vai receber a Natiele Brandes, que é mãe do Henry, de 4 meses. Eu conheci a Natiele através de um Reels lindo que ela postou sobre maternidade acontecer na hora certa. E eu me emocionei e me identifiquei muito com ele. E quando eu fui conhecer o perfil da Nath, eu encontrei uma voz que ecoou em mim, pois o perfil dela fala sobre o lado leve da maternidade, que ele pode existir. E mais que isso, a Nath é uma grande incentivadora das famílias terem filhos para viver a experiência mais transformadora das suas vidas. E como isso é muito raro hoje em dia, eu pedi para ela vir bater esse papo aqui com a gente. Então, Nath, muito obrigada por você estar aqui hoje. É um prazer poder bater esse papo com você. O prazer é todo meu, Tati. Muito obrigada por abrir o seu canal para a gente estar tratando de um assunto tão importante, né? Muito Sem obrigada. dúvida. Obrigada a você. Nath, eu queria começar o nosso papo com você contando como é que você descobriu, em que momento você descobriu que maternidade e leveza poderiam estar na mesma frase. Bem antes até de estar grávida, né? Eu sempre tive muito aqui na internet, né? E aí eu sempre vi muito essa questão das mulheres sempre falando de um lado, assim, muito ruim da maternidade. Algo assustador até, né? Eu até falo muito isso na minha página, de uma forma muito assustadora que as mulheres começaram a falar. Daí, desde quando eu entrei no universo da maternidade, né? Desde quando descobri minha gestação, até durante a gestação, eu comecei a observar que não era aquele bicho de 7 cabeças, né? Que todo mundo falava. E por vezes eu até me sentia desconfortável, porque eu falava assim, meu Deus, será que era pra eu estar sentindo tudo isso? Será que era pra eu estar tão mal assim diante de uma gravidez? Será que eu deveria estar em casa dormindo o tempo todo e cansado o tempo todo? Então eu comecei a observar que aquela realidade que todo mundo sempre disse muito sobre gestação, sobre maternidade, era algo que eu não estava vivendo. E aí, a partir do momento em que eu comecei a traduzir isso, né, no meu Instagram, nas páginas, eu descobri muitas outras mulheres que tinham o mesmo sentimento que eu, de que estavam cansadas de ver esse lado pesado da maternidade, em que por muitas vezes elas nem falavam, né, do quão prazeroso estava sendo para elas, porque o mundo estava todo dizendo que era ruim, que era pesado e tudo isso. Daí eu pude trazer a minha realidade, né, que graças a Deus eu tenho vivido dias muito bons, desde a minha gestação até agora, tenho vivido dias muito bons e tenho descoberto que mesmo em meio às dificuldades, né, porque isso não é só na maternidade, em toda uma vida. Tem um lado positivo, tem um lado negativo, mas ainda assim o lado positivo é o que prevalece, né? Então, trazer essa leveza, eu acho que não é nem trazer, né? É algo que realmente está dentro de mim. Então, eu acho que isso precisa ser exposto, né? Sem dúvida. E eu me identifiquei muito com você, Nath, porque eu tô nesse papel agora de tentante, né? Tentando engravidar, que há quase 2 anos. E tenho visto muito desse movimento, né? Que é o que você falou, ele é, de certa forma, assustador para quem ainda não vive, né? Porque eu acho que existe esse contraponto, a gente sempre fala disso aqui, né? Existe uma maternidade muito romantizada, muito idealizada, né? Sendo compartilhada nas redes, nos comerciais, né? Na TV, e que eu entendo que exista um movimento, né, para mostrar que não é tão cor-de-rosa assim como a gente pintava até então, mas eu acho que nessa tentativa de mostrar essa realidade, existe hoje uma realidade tão dura assim sendo mostrada, eu acho que a gente tem esquecido de mostrar toda a parte maravilhosa da maternidade, né, toda a parte boa, todo o amor, todo o envolvimento de você poder criar um ser humano, né? A gente que está aqui nesse processo de tentante fica meio, né, de olho regalado assim, gente, será que eu vou dar conta disso, né?
a sensação que tem é que a gente não vai dar conta, né, de todos os desafios. Então é muito legal ver você contando que pode ser sim, pode ser leve. Eu queria saber por que você decidiu compartilhar a sua realidade, você compartilhar esse lado positivo da maternidade. Em que momento você falou, eu acho que tem um propósito aqui? Eu sempre fui, o meu trabalho sempre me fez estar muito ligada na internet, né? E aí o meu Instagram sempre foi para os meus amigos, né? Só para as pessoas mais íntimas, então eu sempre postava. Só que depois que o meu bebê nasceu, até no finalzinho da gestação eu comecei a compartilhar mais coisas. E depois que o bebê nasceu, eu senti muito forte. Foi no primeiro vídeo que eu postei. E aí vieram muitas mulheres falando comigo, né, sobre esse lado que elas haviam se identificado e tudo. Daí eu comecei a reconhecer que isso realmente era algo que Deus estava colocando dentro de mim, sabe? Um propósito muito forte, porque tudo aquilo que eu falava atingia outras pessoas, né? E foi muito, muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. Então, eu vi um propósito, não meu, mas eu vi um propósito de Deus para estar abençoando outras mulheres, né? E aí foi até incrível, porque numa das primeiras vezes que os vídeos começaram a viralizar, daí eu em casa com meu marido, eu falei, amor, não tô entendendo qual. Eu falei bem assim, não tô entendendo qual é de Deus ainda, não, mas se ele tá levando os vídeos, eu vou continuar. Daí até foi um dia que uns amigos do meu marido subiram ao monte, pastores, né? Tinham 5 pastores junto com ele. E aí eu falei assim, olha, faz o seguinte, Deus tá colocando isso no meu coração. Eu queria que vocês levassem. O bebê ainda era pequenininho, né? Então eu não fui. Aí eu falei assim, eu queria que vocês levassem esse propósito ao monte para vocês poderem estarem orando por mim e por esse propósito. Se for de Deus, o vídeo que eu postar vai ter uma grande visualização. E foi exatamente o que aconteceu. Daí Deus confirmou esse propósito no meu coração, sabe? De estar transformando vidas através daquilo que eu tô vivendo. Exatamente, porque tem uma questão na maternidade, né, Nath, que existe uma solidão materna, né? A gente se sente muitas vezes sozinha em alguns sentimentos, em algumas situações, e é tão importante quando a gente se vê representada, quando a gente se identifica com aquela situação, né? E é o que você falou, eu acho que muita gente se identifica com esse sentimento muito positivo, né? De ver dessa forma muito positiva e com muita leveza esse momento também, né? Eu sempre tive a minha mãe falando muito comigo, né, da vida toda. Pensa positivo. Para tudo na vida ela falava, pensa positivo. E aí eu acho que essa voz dela ecoou muito dentro de mim também, né? Então, mesmo diante das dificuldades, eu tento tirar o que há de positivo. E a gente aprende que quando a gente olha o lado bom, parece que as coisas fluem melhor, né? Sim, sem dúvida. E eu ia te perguntar isso, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, Nath? Quando a gente fala de olhar a maternidade de uma forma positiva, tem a questão de romantizar, né? Você está romantizando a maternidade, está mostrando uma coisa que não é realidade, parece que tudo são flores. A gente ver as coisas de uma maneira positiva não exclui as dificuldades, né? Nem tudo vai ser bom o tempo todo, mas eu acho que passa por como é que a gente lida com essas situações e com essas dificuldades, né? Qual que é a lente que a gente escolhe para viver cada uma delas, né? Sim, eu penso que hoje em dia, né, esse termo romantizar também, as pessoas olham para tudo aquilo que é bom, elas acham que a gente está romantizando, né? E aí, tem até um vídeo que eu gravei meu que eu falo assim: não podemos romantizar, mas será certo demonizar a maternidade? Né? Porque hoje estamos indo nesses extremos, né? Tem alguém. E é claro quando a gente. É nítido quando a gente vê alguém romantizando, porque parece realmente uma atuação. Não é real ali, não é real aquilo. É tudo muito enfeitadinho, parece que as palavras estão sendo medidas para serem ditas, né? E aí, quando a gente vai no outro extremo da demonização, também é a mesma coisa, né? Parece que o intuito é só bater o martelo ali, é péssimo, é muito ruim. Então, quando a gente consegue achar esse equilíbrio, né? Que aí eu dou o nome realmente da leveza,
Quando a gente consegue achar esse equilíbrio da leveza, eu acho que, assim como eu disse agora há pouco, tudo flui, né? Tudo vai fluindo de uma forma leve. Sim, com certeza. E os desafios, eles acontecem, né? Imagino que tenham acontecido, que aconteçam com você também. Eu acho que é a forma como a gente encara cada um deles, né? Exatamente. Como todas as mães, né? A gente tem o dia que o bebê tá chorando muito, tem o dia que ele não quer dormir, tem todos esses dias, né? Mas e acontece, é a vida acontecendo, né? Com todo mundo. É, e eu acho que uma razão pela qual as pessoas se identificaram muito contigo é porque elas veem muita verdade, né, na tua fala, muita autenticidade, né? O que você falou, não é algo montado, né? É a tua experiência, é a tua vivência, é o teu coração, né? É a tua fé. Eu acho que isso fica muito nítido, fica muito claro nos vídeos, né? Acho que é por isso que as pessoas se identificam e gostam tanto. E, Nath, eu queria saber, dentro desses 4 meses do Henry, qual foi o maior desafio para vocês até agora? Você falou, epa, isso aqui foi mais difícil do que eu estava esperando. Até recebi já perguntas dessa em caixinhas de pergunta que eu faço, e assim, pode parecer não ter a ver com a maternidade, mas para mim tem. O que foi mais difícil nesses meses de adaptação, eu sempre tive uma vida muito agitada. Agitada, assim, de sair cedo para trabalhar, ficar o dia todo fora. De E aí, agenda mesmo, né? sempre fui muito, muito assim. E eu sempre trabalhei com meu marido. A gente sempre ficou 24 horas do dia junto. E aí, desde quando o neném nasceu, eu me vi nesse lado de, meu Deus, agora estou eu sozinha, né? Sozinha em casa com o bebê, e meu marido tá o dia todo trabalhando. E aí eu me senti um pouco sozinha, né? Podemos dizer assim, no começo eu senti um pouco da solidão materna, né? De que por mais que eu pudesse ligar, conversar, mas não é a mesma coisa, né? E aí foi uma das coisas mais difíceis que eu passei na maternidade. Essa ausência, né? E como que você lidou com esse momento? Assim, como é que você conseguiu ressignificar ele? Porque essa era a minha próxima pergunta, né? Não necessariamente sobre esse ponto, mas assim, quando o bicho pega, porque a gente sabe que ele mexe, ele pega, né? O que é que você faz? Como é que você consegue encontrar esse caminho da leveza? O que você se apega nesse momento? Olha, até diante dessa situação que eu vivi, né? Eu comecei no começo, eu comecei a ficar muito sentida, né? Meu marido chegava, eu chorava, e aí falava, olha, eu tô sentindo muito sua falta, tal, tal. E aí eu vi que eu estava indo por um caminho que não é o que eu gosto pra mim, né? De me sentir, de sentir esse peso, né? Essa, essa tristeza, né? Podemos dizer assim. E aí eu comecei a conversar muito com Deus. Falei, Deus, muda esse sentimento dentro de mim. Daí eu comecei a trazer para mim conversas que eu tive com meu marido antes de engravidar. De que o meu plano e o meu sonho era que eu pudesse estar em casa com o meu filho, tomando conta do meu filho. E podendo curtir todo momento, né? E aí eu comecei a trazer tudo isso que eu imaginei para minha vida para esse momento. E aí eu consegui ressignificar isso, de forma que quando eu me sentia sozinha, eu falava, ai, não tô sozinha, eu tô com alguém que eu sempre quis, que é o meu filho. Eu tô com alguém que eu sempre sonhei, com alguém que eu sempre pedi a Deus. E daqui a pouquinho meu marido chega, daqui a pouquinho eu mesmo, sabe, nessas conversas internas que a gente tem, eu mesma ia com as minhas conversas internas, falando, daqui a pouquinho isso passa, ele vai chegar. E aí, quando tava mais apertado, assim, né, eu ligava pra ele e falei, você pode vir pra casa? Aí ele vinha pra casa, a gente conversava mais. Isso em todas as situações, né? Tem dias que o bebê tá mais agitado. Teve uma noite que ele não dormia de jeito nenhum. E aí eu falava, olha, é difícil a gente manter essa, né? É o que a gente fala. Não é, eu não tô good vibes o tempo todo, né? Sim, sim, sim. Ninguém tá, né? É Isso não normal. existe, né? E aí, porque quando a gente fala da leveza, né, as pessoas acham que a gente é
good vibes, né? Sim, 24 Pode horas por dia acontecer sorrindo qualquer feliz. coisa que a gente tá rindo. E não é assim, isso não existe, né? Isso seria uma vida, sei lá, acho que é mentira. Eu É acho que não uma vida existe. real, né? Eu acho que não existe isso. Mas aí até em momentos assim, que uma noite o bebê ficou a noite todinha praticamente acordado e não dormia de jeito nenhum. E aí eu comecei, e eu tava cansada, sabe? Eu já tava cansada. Daí eu comecei a olhar para aquilo ali e num primeiro momento foi me estressando. O primeiro momento foi de meu Deus, ai, eu tô cansada, tô exausta. E aí depois eu sempre tento trazer pra minha cabeça, né, pro meu pra conversa interna aqui, coisas que realmente vão me edificar e coisas que vão me fazer passar por aquele momento. Daí nessa noite eu falei, calma, é só uma noite, daqui a pouquinho ele já vai estar dormindo. E aí eu mesma, nessa minha conversa interna, eu vou me acalmando. E é o que funciona pra mim, sabe? Porque assim, eu acho que quando a gente dá muita ênfase àquele sentimento ruim que a gente tá, por exemplo, né, numa noite de que o bebê não dorme. Se eu ficar assim o tempo todo, ai, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir, eu tô muito cansada, você só vai ficar ainda mais exausta, né? Então, se a gente pegar esses momentos e dar voz a um outro lado, porque um lado já tá gritando. Se eu deixar, ele vai gritar mais ainda. Então eu tenho que trazer o outro aqui para eles começarem a equilibrar. Essa conversa interna doida, assim, da minha cabeça, que geralmente funciona. Não, mas acho que o que você falou é super importante, né? Porque tudo que a gente coloca à luz, a gente bateu um papo com a Joana Seprini, né? Que fala de hypnobirthing, fala de parto. Ela tá falando muito da dor do parto, né? Que é uma coisa que as mães têm muito medo, têm esse receio. Ela fala, tudo que a gente coloca à luz, tudo que a gente foca, ganha, né, uma proporção, ganha um destaque dentro do nosso dia a dia, né? Ela falou, você tem que exatamente se apegar a outras coisas, né? A coisas maiores. E eu acho que é um equilíbrio sempre entre você ouvir os seus sentimentos, né? Você legitimá-los e falar assim: olha, estou cansada, estou estressada, isso é normal dessa fase, né? Inerente desse processo. Lembrar do mantra da mãe, né? De isso vai passar, né? Porque Porque passa. tudo passa. E se eu pegar algo maior, né? De que você está vivendo ali, de fato, um propósito, né? Então, eu acho que é importante você achar as coisas das quais te ajudam nesse momento, né? Você falou aqui da comunicação com o parceiro, que eu acho que é super importante, com a família, né? Com outras mães, que eu acho que essa troca é super rica. Acho que a fé, né? A espiritualidade pode ser muito esse lugar de busca também, né? De entender esse momento, de entender esse propósito. Acho que cada mãe identifica ali o seu ponto de fuga, né? Exatamente. É isso que você está dizendo, até com relação ao parto, né? Eu quis muito parto normal, a gente fez de tudo, mas não aconteceu. E aí, até na hora do parto, antes de. Todo mundo que eu falava, né, que eu queria parto normal, a pessoa fala: ah, você é doido, você quer sentir dor, não sei o que. Eu falei: não quero sentir dor, eu só quero trazer o meu filho ao mundo. E aí, a Doula que esteve comigo, eu nem não falei sobre isso com ela, mas ela teve uma visão muito clara do meu pensamento, em que quando ela descreve, né, como foi o meu comportamento durante o parto, ela diz assim: a Natiele só queria ser mãe, independente da via de parto. Ela só queria trazer o filho dela ao mundo. Então, esse sentimento maior, sabe? Ele não, ele não me fez pensar em dor, ele não me fez pensar no que é que eu passaria, porque realmente o sentimento maior era só o de ser mãe. E isso me. Depois, quando ela descreveu isso, sabe, isso me tocou muito, porque eu pude perceber que realmente foi o que me manteve durante as horas em que eu estava sentindo aquela dor, né? E é tudo a gente precisa ressignificar. Com relação à dor mesmo, não é muitas, a gente já ouviu, né? A dor do parto parece a dor da morte. Eu já escutei muito isso. Quando a dor do parto é a dor da vida. Da vida, claro. É a dor do nascimento. Então, tudo isso a gente precisa ir ressignificando dentro da gente, né? Porque senão fica um peso muito grande. E Sim. aí, quando a gente vai ver, a gente não entende dos nossos sentimentos, mas por isso, porque a gente está dando voz àquilo que a gente
deveria estar abaixando ali, a gente está dando microfone, né, para gritar. Não, e eu acho que isso que você trouxe é tão importante, Nath, que eu acho que as mães criam, né, essa autocobrança, né, dessa maternidade de livro. Então, eu preciso ter o parto normal, eu preciso conseguir amamentar. A gente coloca mesmo, né, essa grande cobrança, essa grande responsabilidade, como se existisse um modelo de mãe perfeito. E no final do dia, é o que você falou, né, você só precisa ser mãe, né, seguir a sua intuição, seguir o seu coração, se informar, fazer aquilo que você acredita que é para o seu filho e para a sua família, né? Hoje a gente vê que existem muitos manuais, né? Tem o manual do sono, tem o manual da introdução alimentar, tem o manual, manual para tudo, manual do parto, quando não existe manual. Cada um, minha mãe, mais uma da minha mãe, né? Minha mãe sempre disse: temos 5 dedos e cada um deles são diferentes. Como você pode querer ser igual a alguém? Se comparar a alguém? Né? Então, eu acho que é muito isso. A gente sabe que os estudos ajudam muito, né? A gente sabe que as informações, que o conhecimento, isso transforma. Mas a gente não pode basear a nossa vida, a gente não pode achar que o nosso bebê vai ser igual ao outro. Eu não posso achar que o meu bebê vai ter a mesma rotina do que o outro. Não tem como isso, né? E identificar isso traz a leveza. Com certeza, com certeza. Nath, nesse vídeo que eu comentei no começo da nossa conversa, né, que você fala sobre a maternidade chegar no momento certo, você comenta também que a gente nunca se sente pronta para ser mãe, né? Eu tô aqui, posso legitimar isso de quem ainda não é mãe. A gente sempre fica com esse friozinho na barriga se a gente está pronta, se esse de fato é o momento. Como é que você tem lidado com as inseguranças da maternidade quando elas aparecem, né? Assim, vou por esse caminho, vou pelo outro. Tem trabalhado essas inseguranças? A gente sempre se questiona muito, né? Porque mãe quer sempre fazer o melhor. A gente quer sempre agir da melhor forma, a gente quer sempre oferecer o melhor para os nossos filhos. E eu acho que diante disso, sabe, a gente. São coisas assim que chegam, me emocionam, porque realmente tudo aquilo que a gente pensa para um filho, a gente busca da melhor forma. E muitas das vezes, se a gente perguntar a alguém, eles vão achar que a gente não tá fazendo o nosso melhor, né? Mas quando passam-se os anos, a gente vai saber que, independente do que quer que a gente fez o nosso melhor e o melhor que a gente podia naquele momento. Então eu sei que as cobranças vêm, né? A gente se cobra muito. Será que tá certo? Será que não tá? O que eu posso fazer? E entendo perfeitamente isso porque é algo que eu também faço. Mas diante de tudo aquilo, todos esses questionamentos que vêm em mim, eu procuro sempre, né, diante da minha fé, eu procuro sempre entregar a Deus. Deus, eu tô fazendo isso e eu espero muito que seja o melhor de mim. Espero que isso seja o melhor para o meu filho. Então, isso também vai aquietando um pouco dos questionamentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, Nath, no seu perfil você fala também que até o puerpério pode ser um momento leve, né? Que esse eu acho que está no top 3 ali, né? Da maternidade como um momento mais caótico dessa maternidade. E você talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que falaram, gente, calma, né? Não precisa ser dessa forma, também tem leveza nesse puerpério. Eu achei muito bacana a gente bater esse papo, porque você acabou, né, de passar, se é que já passou, né, Nath? O Henrique está com 4 meses por esse momento. Então, dá mesmo para viver um puerpério com leveza? É algo que eu me perguntava muito durante a minha gestação, né? Mais uma daquelas que, assim como você disse, é difícil a gente ver alguém falando alguma coisa boa do puerpério. Primeiro pelo nome, né? Já é um nome que assusta a gente. Antigamente chamava-se de resguardo, né? Hoje em dia é o puerpério. Então, tudo aquilo. E no resguardo parecia que as coisas eram mais simples, né? Era só calçar um chinelo e uma meia e não lavar o cabelo que você saía ilesa dali. E aí, conforme as coisas foram evoluindo, né? Chegou o puerpério. E durante a minha gestação eu me assustava muito. E aí eu pensava assim:
será que durante o puerpério eu tenho que ficar chorando? Porque a gente... É isso que a gente escuta, né? Eu falei, será que a gente tem que ficar chorando mesmo? Será que eu tenho que... Como é que eu tenho que me comportar? Porque é como se fosse um diagnóstico, né? Da mesma forma que você fala assim, tô com dor de cabeça, você sabe que dói é aqui. Então, no puerpério, tem tantas listas já de tudo que você sente que você começa a procurar aqueles sintomas todos dentro de você. Aí eu vou ficar chorando. Aí, às vezes, você não tá nem com vontade. Eu tô dizendo porque aconteceu comigo. A questão mesmo com meu marido, eu tenho certeza que uns 2 dias que eu chorei logo no comecinho, foi porque eu tava procurando choro dentro de mim. Eu tava procurando algum motivo pra eu chorar. E aí, quando ele chegou, eu me desesperei. E aí a minha desculpa foi pra ele. Falei, olha, porque o momento não é o momento. É difícil agora, é muito hormônio, não sei o quê. Tudo aquilo, né? Que a gente sabe que existe. Mas aí foram se passando os dias e eu falei assim, pera lá. E aí, né, tudo na minha vida se resume a isso. Eu falei, pera lá, eu acho que isso daí não é sentimento meu, não. Eu acho que isso é algo que eu li e estou traduzindo para minha vida. E aí eu comecei a me observar durante o dia, né? Fiquei uns 4, 5 dias ali observando o meu temperamento, como minhas atitudes durante o dia. Eu tava vendo que tava normal. E aí eu comecei a falar assim, beleza, esse tal de puerpério aí parece que não tá pegando aqui não. Parece que não tá pegando aqui não. E aí eu comecei a observar, né, mais os detalhes. E aí quando esse vídeo do puerpério mesmo, eu acho que foi antes do bebê completar 1 mês, ou logo que ele completou 1 mês ali que eu gravei. Foi bem no comecinho. E aí eu falei assim, o puerpério pode ser leve, eu tô passando um puerpério leve. E aí eu baseei muito, porque a minha irmã e minha cunhada também já tinham tido filhos. E eu baseei muito nelas também. Falei, olha, eu já vi outras mulheres e Isso não também não foi. Isso é verdade. Eu falei, isso não sou eu que estou inventando o good vibes aqui. E assim como, né, não desmerecendo, porque a gente sabe que existem mulheres que sentem. Existem mulheres que têm baby blues, existem mulheres que têm a depressão pós-parto. São questões legítimas, né? Que existem mesmo. Isso são coisas diagnosticadas, né? Que precisam de terapia, às vezes precisam de medicação. Mas o puerpério, ele não é uma depressão pós-parto. Ele não é um baby blues. Então nós podemos sim enfrentá-lo de maneira leve. O puerpério, se eu falo assim, se der um Google lá, vai estar escrito: puerpério é o tempo do corpo se recuperar pós-parto. Não tem tudo isso aí que todo mundo fala, entendeu? E aí, conforme todas essas falas que a gente tem visto, acaba que tá realmente trazendo um sentimento para as mulheres que talvez nem existiam. Isso falo de acordo comigo, né? Porque no começo eu comecei a dar voz ao puerpério, o que é o puerpério, e trazer os sentimentos para mim. E depois eu vi que esses sentimentos não eram meus, eram só daquilo que estava todo mundo dizendo. E aí, conforme eu identifiquei logo no começo, eu consegui sim viver um puerpério leve, né? Da maneira que eu escolhi. Muito bacana a gente falar disso, né? Porque é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que existem diferentes realidades, né? Diferentes famílias, né? A gente mora num país continental, né? Que é o Brasil. Então, imagino que tenham mães que, de fato, como a gente falou aqui, né? Tenham questões mais sensíveis, mais emocionais, não tenham ajuda do parceiro, não tenham rede de apoio, e realmente passam por um período ali um pouco mais turbulento. Mas é muito legal também a gente dizer que isso não é regra, né? Que é possível que cada uma tenha a sua experiência em maior ou menor grau e ressignifique algumas coisas ali dentro do seu processo. Então é muito bom ouvir novas experiências, boas experiências, porque eu acho que a gente vai também com o coração mais em paz, né? Deixa eu ver como é que vai ser a minha experiência. É muito maluco a gente pensar que a gente pode já se condicionar a ter um puerpério complexo, porque é isso que se espera dele, né? Sim, sim. Para você com o Henry até agora, com os seus 4 meses, quais foram os momentos mais especiais?
Teve alguma surpresa ou descoberta que te trouxe muita alegria, que te surpreendeu? Eu falo que um bebê de 4 meses parece que cada dia ele faz uma coisa diferente, sabe? E eu acho que o simples fato dele existir na minha vida tem me transformado dia após dia. Eu poder sentir o cheirinho dele, que cada dia tá diferente. Eu olhar o semblante dele, que cada dia tá diferente. Ao acordar, que eu olho pra ele no carrinho, ele dorme no carrinho, eu falo bom dia e ele abre um sorriso, assim, sabe? Eu acho que o dia que ele me deu o sorriso pela primeira vez, eu acho que foi um dia que realmente me marcou muito. E porque a gente espera, né, essa troca. Então, depois de um mês ali, quando tá para os 2 meses, ele começa a ter essa troca com a gente. Isso é muito especial. E saber que ele já entende que eu sou a mãe dele. Que todos os outros colos são bons, mas o meu é diferente de todos. O meu é o colo realmente do acalento, do aconchego. É tudo isso, sabe? Isso é transbordador. É um amor transformador, né? E você falou que você, Nath, mudou em vários aspectos depois da maternidade. Quais foram as principais mudanças? Como é que você olha e fala, gente, eu era uma Nath há 4 meses atrás e agora eu sou diferente? Eu consegui olhar muito mais pra dentro de mim, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente vai falar, a gente só olha pro outro, depois da maternidade a gente só olha pro nosso filho, mas a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, né? Então a gente precisa, até depois que os filhos chegam, olhar muito pra dentro da gente, pra aí sim a gente conseguir dar amor. Então eu comecei a olhar muito mais pra dentro de mim, pra aquilo que eu gosto, pra aquilo que eu priorizo, pra assim poder passar pra ele, né? Então, a Nath de antes do Henry, ela era muito mais ligada, assim, sabe? Saía correndo e fazia uma coisa, fazia outra. Muitas das vezes sem pensar, sem analisar as situações. Hoje, se eu tiver que ir ali embaixo no condomínio, eu já penso. Ah, será que é bom ir agora ou não? Então, eu trouxe muito mais esse pensamento para dentro de mim, de analisar as situações, de me conectar mais às situações, de estar mais envolvida com as pessoas. E fora que me trouxe uma Nath muito mais espiritual também. Porque a maternidade nos aproxima muito de Deus, muito. Ela é reflexo de Deus na Terra mesmo, sabe? Porque não tem nada mais precioso do que você olhar um serzinho que foi menorzinho que um grão de mostarda, que não era nadinha, e hoje é um bebê que ri, que interage, que fala. É um milagre Fala da da vida maneira dele, mesmo, né? né? Foi produzido dentro da sua barriga ali, olhinhos, bocas, mãozinhas. E eu vi outro dia um Reels que falava sobre isso, eu achei tão bacana, que falava que no fim a gente entende que a maternidade, a gente pensa que ela é uma jornada sobre o outro, né? Então, você criar um outro ser humano. E você, no processo, entende que é uma jornada sobre você, né? Você amadurecer, você repriorizar, você, enfim, né? Mudar a sua visão de mundo. É um autoaprendizado muito, muito grande, né? E quando a gente traz essa visão, né, conforme eu disse, quando a gente traz essa visão pra gente, a gente consegue ser muito melhor pro outro. Nath, você tem um outro vídeo que eu também gostei muito, que você tá com o seu bebezinho deitado ali na cama e dizendo, dentre todos os lugares que eu poderia estar, que eu deveria estar, que eu gostaria de estar, né? Eu tô aqui e aqui é o meu lugar. Eu achei muito lindo isso. E você trouxe um pouquinho disso na sua fala sobre o seu principal desafio, porque existe uma reprogramação, né, da vida, da agenda. Como é que você lidou com isso, com a chegada do Henry? De você ter que abdicar ali, né, de outros papéis. Como é que você tenta equilibrar isso hoje? Eu posso dizer que eu trabalhei até o último dia, antes de ir pro hospital, eu tava na empresa, né? Então eu sempre fui muito envolvida na empresa, sempre estive muito presente. E depois que ele nasceu, eu realmente entendi exatamente desse vídeo, sabe? Eu sei que muitos lugares ali seriam
necessários, né, que eu estivesse. Mas aqui, realmente, neste momento, eu estou sendo insubstituível. Ninguém faz o que eu faço. Então, sei que também não é fácil a gente trazer esse entendimento, né? Sei também que muitas mulheres precisam voltar ao mercado de trabalho, muitas mulheres precisam trabalhar, mas hoje eu vejo que o mundo tá funcionando perfeitamente lá fora sem mim. Então, aqui, eu sei que se eu ficar ausente, agora mesmo, para estar aqui, eu tive que fazer toda uma dinâmica para eu conseguir estar aqui. Então, eu sei que se eu estiver ausente aqui, vai fazer falta. Então, para eu estar me desdobrando, né? Para eu estar conseguindo conciliar tudo isso, eu tive que entender que realmente agora a prioridade é a Natiele mãe. Eu acho que na vida a gente precisa. Não tem como a gente fazer tudo, né? E aí existirão momentos que a prioridade de hoje talvez não seja a de amanhã. E a gente precisa entender isso, né? E eu viver isso, para eu trazer isso para minha vivência, foi identificando isso, a minha prioridade. O que é que eu devo fazer nesse momento? E aí, trazendo essa prioridade, que para mim hoje é meu filho, foi mais fácil conciliar tudo isso, né? Sem dúvida. Eu fiz um vídeo hoje sobre isso, falando do essencialismo, né? Como nós mulheres a gente tem essa mania de querer dar conta de tudo, né? E às vezes a gente tem que olhar, e eu acho que a maternidade traz muito isso, né? A coisa da presença, né? Onde é que eu tenho que estar? Quais são as minhas prioridades, né? Você escolher aquilo que é essencial e que talvez seja essencial por um período, né? Se for importante para você voltar para o trabalho, se tem outros âmbitos de realização pessoal, talvez daqui a pouco, com ele maiorzinho, você também consiga retomar. Mas entender a prioridade daquela fase, né? E eu acho que mais que isso, o que deixa o seu coração em paz também, né? Meu marido fala algo que ele escuta muito com relação das mães, né? As mães, geralmente falam assim, e eu aprendi isso com ele, porque eu também comecei a falar assim, né? Falava assim, eu parei a minha vida para cuidar de você. Eu parei a minha vida por causa da maternidade. Eu parei tudo isso. Quando, né? E aí eu comecei a falar assim também. Ele me chamou e falou assim: vem cá, deixa eu te explicar um pouquinho sobre isso. Você tá deitada na cama sem fazer nada? Você não parou a sua vida, você só mudou sua prioridade no momento. E aí, às vezes, a gente traz um peso muito grande para essa fala, porque realmente ela é pesada, né? Você ouvir de uma mulher, imagina, né? Seu filho cresce, você fala assim: não, eu parei a minha vida para tomar conta de você. Isso soa como algo ruim, como algo pesado. E quando realmente a gente só precisa ter o entendimento de que tudo são prioridades, né? Assim como você mesmo disse. São prioridades. Então a gente precisa entender que aquele momento foi necessário a gente dar uma pausa, talvez na carreira, talvez em outros planos. E então não paramos, né? A gente só deu continuidade em um outro capítulo. Sem dúvida. E eu acho que isso é muito importante, inclusive porque a gente coloca um peso muito grande no filho, né? Dessa responsabilidade, né? Do momento que você está da sua vida e do que você abdicou para viver essa maternidade. E as coisas, elas podem coexistir, né? Exatamente isso que você está falando, né? Você só mudou a prioridade para trazer uma outra prioridade para aquele momento, né? E aí você já cria, quando a mãe fala muito isso, você já cria a realidade no filho de eu não pedi para nascer, né? Exatamente. Eu já ouvi mães falando, eu parei a minha vida e a resposta do filho foi, eu não pedi para nascer. Então a gente precisa muito ter cuidado com cada palavra que a gente diz, porque ela fala muito mais, né, sobre aquilo que a gente, porque ela fala sobre aquilo que a gente sente. Sem dúvida. O que cria isso, inclusive, no inconsciente, né? Sim, sim. E, Nath, para quem está ouvindo a gente, para a nossa audiência, quando a gente fala dessa maternidade leve, e quem gostaria, né, de viver essa maternidade leve, qual o conselho que você daria para essas mamães? Primeiro, olhe para dentro de você. Reconheça a mulher incrível que você é. Reconheça que tudo aquilo que você está fazendo da melhor forma possível.
não dê ouvidos às cobranças, porque as cobranças vão vir e vão vir o tempo todo. E muitas das vezes vem até de pessoas próximas a você. Então, e não se surpreenda, né, se ela vier de pessoas bem próximas, porque é isso que isso acontece. Então, olhe realmente para dentro de você e, mais uma vez eu digo, reconheça a mulher incrível que você é, reconheça que você está fazendo tudo o que você pode, reconheça que a sua vida é única, que a sua maternidade é única, que você pode buscar conhecimento, você pode buscar informação, mas que isso não pode, mas que isso sirva somente para direcionar a sua vida e não seja o significado da sua vida, né? Ouça informações, mas não viva as informações. Acho que é muito importante eu sempre seguir a sua intuição, né? Que intuição de mãe Exatamente. não falha. E, Exatamente. Nath, o nosso papo tá uma delícia. Tô adorando. Mas antes de fechar, eu sempre faço uma pergunta para as nossas convidadas, que é em relação ao nosso nome, né? O Mãe Também Pode. Agora, depois de mãe, como é que você escuta essa pergunta? Para você, o que que mãe também pode? Mãe pode fazer o que ela quiser, inclusive ser só mãe. Mãe não precisa, mãe não precisa fazer aquilo que o mundo manda ela fazer. Ela pode olhar para dentro dela e querer ser só mãe. Mãe pode ser empresária, mãe pode trabalhar, mãe pode conquistar o mundo, mãe pode viajar, mãe pode fazer tudo, mas mãe também pode ser só mãe. Não precisa ser super mulher, né? Super heroína. A Isso, mãe já é mais do que suficiente. exatamente. Nath, muito obrigada pela sua presença, pelo nosso papo. Eu amei, eu acho que a gente trouxe muita inspiração para as mamães que estão ouvindo a gente. Eu espero que a gente tenha ajudado, contribuído a essa maternidade mais leve, né? E que a gente possa, enfim, eu acho que trazer essa mensagem que eu acho que é tão valiosa na atualidade, né? A maternidade, ela não precisa ser esse lugar pesado, ela não precisa ser esse lugar desgastante, ela pode ser feliz, ela pode ser tranquila. Então, eu fiquei muito feliz da gente poder passar juntas aqui essa mensagem para quem está escutando a gente. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada a você. E pode ter certeza que, assim como nós fizemos na última semana, nos últimos 5 dias, nós estivemos orando por mulheres que estão tentando engravidar e nós estaremos orando por Ai, você. muito Porque eu obrigada. creio que você viverá um amor transformador. Eu desejo, depois que eu me tornei mãe, eu desejo que ainda mais mulheres possam viver a maternidade. Eu desejo que ainda mais mulheres possam se descobrir sendo mãe. Porque é algo. A gente procura palavras de todas as formas, mas a gente não consegue descrever o que é ser mãe, né? Sim, sem dúvida. Você tem falado sobre isso, né? Você tem falado muito do incentivo, né? Do tenham filhos, né? Que é uma experiência transformadora e é viver um amor que não existe igual, né? E pode ter certeza que a gente vai estar orando e pedindo a Deus por você, pelo seu bebê. Creio que ele já está liberado. É só o tempo mesmo de Deus trazer ele para cá. Amém, amém. Muito obrigada, Nath. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!